Se você puder se apresentar, por favor. Meu nome é Douglas Amorim, eu sou psicólogo aqui em Cuiabá, sou psicólogo desde 2010, me formei pela Univag. Trabalhei durante algum tempo com gestão de recursos humanos, e em paralelo à clínica, né, desde 2010, desde a minha formação. E a partir de 2016 eu comecei a me dedicar com mais afinco, né, à psicologia clínica, e para poder, de alguma forma, conseguir contribuir com as pessoas através disso, né, que eu já fazia como um trabalho paralelo, mas a partir de 2016 com foco. Legal. Bom, entrou o Anselmo, por favor, Anselmo, se apresente. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença, por ter aceitado nosso convite. Bom dia, à disposição sempre. Legal, agora que já todo mundo entrou aqui, vou dar início, né, Douglas? Nós estamos nesse cenário atípico, né, inédito para o mundo, para a sociedade, e eu gostaria de saber que você me respondesse, né, nos respondesse, por favor, quais são os impactos, né, do isolamento social na vida das pessoas? Quais são esses impactos, né, no dia a dia das pessoas? Nós estabelecemos uma estrutura do nosso cotidiano em que ele fica organizado para a gente onde a gente vai colocar as nossas questões, né? Então, a gente vai para o trabalho, né, as nossas questões estão lá, a gente, na nossa casa, as nossas questões estão lá, né, organizadas de uma forma que a gente, ao menos, saiba como elas estão, onde elas estão, e, de repente, toda essa estrutura que a gente tinha foi nos tirada de um dia para o outro, né? Como se a gente tivesse sido jogado a uma coisa completamente desconhecida por todas as pessoas, né? Porque quando foi a última vez que você esteve numa pandemia, né? Quando a última vez que você esteve em quarentena, né? Sendo obrigado a estar em casa, né? 24 horas, muitas vezes, com os teus familiares, né? Com o teu cotidiano, né? As pessoas não fazem isso não faziam isso nem no final de semana, né? Nem quando tinham férias, né? Havia ali uma organização para poder sair de casa, né? Ir para outros lugares e visitar um familiar. E o que afeta as pessoas é que elas têm que lidar com algo de tão novo, tão inesperado, que elas não saibam exatamente nem como se localizarem. Tem uma desorganização emocional, psíquica, tem uma desorganização cognitiva sobre aquilo. Isso foi tirado de um dia para o outro. Em uma semana anterior a essa mudança completa, as pessoas estavam ainda... Eu mesmo, eu me lembro que na última semana, eu estava assim, peraí, eu dispenso ou não dispenso a secretária na semana que vem? O que vai acontecer? Já é para parar ou não é para parar? E de um final de semana para outro, todas as coisas mudaram, e aí eu fui jogado num cenário que eu não esperava, né? Sim, então, sim. há uma desorganização. O que afeta as pessoas é o desconhecido, né? Assim, essa impossibilidade de saber o que fazer com isso, porque não se parece com nada que a gente já tenha vivido na vida. Não foi uma mudança gradual, foi uma mudança repentina. Doutor, uma dúvida que eu tenho, o senhor está mantendo os atendimentos, mesmo que de teleatendimento ou presencial, e o que mudou nos relatos dos seus pacientes entre fevereiro e abril, das conversas que o senhor tem com eles? Nas primeiras 4 semanas, na verdade, né, até a quinta semana, porque foi só essa semana que eu retornei aos atendimentos, eu estava atendendo online um ou outro paciente que preferia dessa forma. Por conta de toda essa insegurança, né, financeira, insegurança que as pessoas elas estavam, muitas pessoas não estavam agendando, até mesmo porque elas não têm como fazer o atendimento quando tem online, né, quando tem todas as pessoas dentro da casa, elas não têm um espaço de privacidade, né, necessário para um atendimento online. Então, isso mudou, eu continuei atendendo algumas pessoas que eu já atendi online, que tem essa possibilidade, e os atendimentos presenciais, eles foram parados todos até a quinta semana.
Esta semana, eu comecei a retornar alguns atendimentos, pouquíssimos ao longo do dia, com todos os cuidados necessários. E o que mudou no relato dessas pessoas as pessoas estão experimentando sintomas de ansiedade maiores, né? Sintomas mais presentes de ansiedade, porque a ansiedade ela tem a ver com a fantasia. As pessoas ansiosas, elas vivem em seus pensamentos, né? E são pensamentos fantasiosos, muitas vezes descolados da realidade. E se a gente é jogado num cenário onde a gente não faz ideia do que possa acontecer, e com tantas previsões apocalípticas, né? A gente não sabe se isso vai acabar daqui uma semana, daqui 2, 6 meses, daqui 1 ano. A gente não sabe quando isso possa acontecer. Então, o relato dos pacientes, de todos os que têm feito o acompanhamento ao longo desse período online, e eu atendo pessoas de outros estados, até de outros países, é que elas estão experimentando uns sintomas maiores de ansiedade. Inclusive pessoas que não tinham isso. Né? Como que vai ser o futuro, como que eu vou, de alguma forma, me reorganizar no futuro. E aí, antecipar problemas no futuro, tentar solucionar problemas no momento que não tem solução, é o que faz elas identificar esse aumento de sensações ansiosas. Certo. E, doutor, entrando, né, nessa questão de saúde mental, né, qual é o protocolo, quais indicações, o que a gente tem que fazer para ter uma saúde mental, né, para conseguir lidar com isso, né, com esse isolamento e com os desafios que foram, né, impostos no dia a dia? A primeira de tudo é reorganizar as atividades cotidianas. É preciso ter um entendimento do que de como o seu tempo está sendo utilizado e como você tem pensado nele. Às vezes eu recebo assim algumas reclamações do tipo, doutor, eu estou vendo pessoas por aí dizendo que estão aprendendo a cozinhar, fazendo cursos online, brincando com os cachorros, e eu não estou conseguindo fazer nada. E aí as pessoas acabam comparando muito a forma com que elas estão lidando com o outro, e essa busca de um modelo ideal faz com que elas sofram, porque elas não são ideais, elas são reais, né? Elas estão ali enfrentando aquilo. Então, o primeiro, se a gente pode organizar em dicas, o primeiro passo, reorganiza o teu cotidiano. Tenha horário para as coisas, não deixe o dia acontecer, né? Então, tenha um horário que você acorde, que você tome o teu café, que você assista TV, que você gaste muitas vezes nas redes sociais, falando com parentes, aprendendo alguma coisa, ou simplesmente descansando, assistindo uma série, assistindo um filme. Reorganize o teu cotidiano. Quando você tem isso organizado, fica mais fácil para você passar o dia, ou os dias. Porque antes da pandemia, você tinha isso tudo muito bem organizado. Você acordava até o horário, tomava o teu café, ia para o trabalho, ia para o almoço, retornava ao trabalho, voltava para a tua casa, ia para a faculdade, tinha esse curso, cuidava dos filhos. A coisa estava mais organizada, estava mais fácil saber. E mesmo que haviam dias ruins, o próximo passo do dia te ajudava a passar sobre aquilo. Por exemplo, se você teve um problema no trabalho, voltar para a tua casa, ter que cuidar dos filhos, talvez estudar, fazer com que você tivesse aquela sensação de pausa, né? O trabalho, ele acabava. O desgaste, de repente, com a família, com os filhos, acabava porque você voltava para o trabalho. Alguma outra questão, tinham pausas, né, ao longo do seu dia. Agora tem uma continuidade, né? E isso causa muito sofrimento. Né? E isso estabelece para as pessoas uma dificuldade de manter a saúde mental nesse sentido. Então, organize o seu dia. E uma outra dica que eu acho extremamente importante é reduza o nível de criticidade. Esse copo fora do lugar, o filho disse isso, o marido disse aquilo outro. Reduza a criticidade. Olhe para as coisas como elas são. Né? Por exemplo, o copo fora do lugar. É apenas um copo fora do lugar. Se me incomoda o suficiente, eu vou e tiro esse copo do lugar. Reduza a criticidade, pensamentos críticos. E não tente solucionar as coisas apenas na cabeça, no momento em que a gente muitas vezes não tem a solução para as coisas. Legal. E falando especificamente da rotina, doutor, entre os parentes, como é que lidar com isso, de ter que passar o dia inteiro, às vezes, com filho, mulher, enfim, não pode também, não tem que ter um certo jogo de cintura para tentar fazer com que essa convivência seja harmoniosa? Assim, quando surgiram ali os primeiros picos, né, dessa crise na China,
os estudiosos da China elaboraram estudos para entender como as pessoas estavam funcionando na pandemia. E elas identificaram um aumento da violência doméstica. Isso porque, muitas vezes, as pessoas são obrigadas ali, por causa da pandemia, conviverem, né, 24 horas juntos. E aí, os escapes, né, de agressividade já não é mais dividido em outras áreas, em outros lugares. Fica toda uma energia guardada e com o aumento da ansiedade faz com que as pessoas elas venham para esse lugar ali de explosão e de alguma forma descontar dentro da família. Todavia, a pandemia também ela acaba, essa situação de quarentena, ela acaba revelando a liquidez de alguns relacionamentos, né? As pessoas elas estabelecem muitas vezes as relações de uma forma que evita elas a entrarem em contato com questões que são muitas vezes essenciais sobre as relações, sobre como aquela relação está sendo levada, sobre como a relação ela é pensada, sobre o que é daquela relação, e nesse momento em que todas as pessoas estão juntas, né, em que elas estão ali sendo obrigadas a conviverem, acaba revelando um pouco essa liquidez que Bauman, né, que é um filósofo, ele vem falar sobre essa questão das relações líquidas, né, que que muitas vezes é tudo muito superficial, e que nessa quarentena as coisas não dão conta de serem superficiais, elas acabam sendo mais profundas por conta da própria condição de estar junto. Certo. A fim, né, de melhorar esse relacionamento com os familiares, além de deixar de ser tão criterioso, né, com as coisas, como o senhor disse, né, o copo fora do lugar, a caneta ali, o caderno, enfim, quais outros conselhos, né, para melhorar essa relação, né, com os familiares, com os filhos, né, e até mesmo assim superar, né, essa saudade, né, porque existe isso também, né, o quanto essa saudade de outros familiares pode influenciar no relacionamento com os que a gente convive, né? Eu acho que acaba sendo uma oportunidade da gente redescobrir as pessoas. Muitas vezes você tem uma ideia sobre o seu filho, as pessoas têm uma ideia sobre, né, as suas esposas, os companheiros, e essa ideia está estabelecida num cotidiano que muitas vezes impede de você conhecer de fato, se aproximar, demonstrar desejo de acolher, de reconhecer. Então, eu acredito que as pessoas que estão próximas, que estão dentro aí da tua casa nesse momento, né, de quarentena, vocês estão se dando a oportunidade de vocês se reconhecerem, se restabelecerem, como nos primeiros momentos, né, no crescimento dos filhos, no conhecimento do cônjuge, da pessoa que está junto, né, do companheiro, da companheira. Sabe aquele momento em que as pessoas elas se conhecem e têm ali uma disposição a se abrir, a se apresentar? Talvez esse momento seja o momento de você voltar a ter essa habilidade de reaproximação, de reconhecimento, de estabelecimento de empatia, de entender a dor do outro, de entender a limitação do outro, de entender o outro, né? E lidar um pouco com a saudade também de outras pessoas. Assim, as redes sociais e todos os mecanismos que a gente tem hoje ajudam a gente a se aproximar das pessoas, né? Trazer as pessoas para o nosso convívio. Então, utilize as redes sociais para você fazer isso, né? Combine com os familiares de se falar por chamada de vídeo. Tente organizar de alguma forma essas pessoas no seu cotidiano, porque estar próximo não é estar junto, não é estar presente. Estar próximo é um desejo, é uma vontade, é um caminho que se faz ali, né, numa ação de desejo, né, e não apenas estar junto de forma presencial. E tem algumas coisas que a gente sente não para sofrer,
a gente sente para poder aprender a lidar com aquilo, né? Uma angústia, uma ansiedade, uma saudade, são sentimentos que aparecem para a gente estabelecer uma habilidade de lidar com aquilo, e não apenas para sofrer ou nos destruir. Então, assim, o que a saudade quer te ensinar? Né? Se você se coloca numa posição de aprendiz diante dessas emoções que são desconfortáveis, você consegue lidar melhor com elas. O que a ansiedade quer te ensinar? O que a saudade quer te ensinar? O que a angústia quer te ensinar? O que o tédio, né? Que é uma das coisas que as pessoas têm enfrentado muito, e nós nos estabelecemos como uma sociedade que não suporta o tédio. A gente não suporta o tédio. Eu tenho que estar fazendo coisas o tempo todo. Eu não posso simplesmente não fazer alguma coisa. Então, se coloque na posição de aprendiz diante dessas emoções desconfortáveis. Nesse lugar de aprendiz, fica muito mais fácil você passar por essas emoções. Voltando a um tema que o senhor tratou lá atrás, que é a ansiedade, né? Um dos principais sintomas das pessoas que têm tendência à depressão é a incerteza em relação ao futuro. Né? Num momento como esse, né, esse tipo de incerteza ela é brutal, né? Isso influencia muito, quer dizer, no ressurgimento dos sintomas de pessoas depressivas. O senhor tem observado isso? Eu acho que algumas lições podem ser tiradas dessa situação. E a principal delas é que a vida acontece, gente. A gente não tem como previsionar. A vida não é um caminho que a gente estabelece e que todos os passos eles vão funcionar da forma com que a gente planejou, da forma com que a gente deseja, né? Segundo aquilo que é melhor para a gente. A vida, ela acontece. E essa pandemia vem descortinar um pouco isso, né? Ela vem dizer para a gente, olha, tudo que você tinha planejado para 2020 vai ter que ser adaptado, vai ter que ser modificado. Então, o primeiro passo que tem que se dar para poder lidar melhor com essa incerteza do futuro é aceitar que a vida, ela acontece, ela é imprevisível. Aceitar esta imprevisibilidade, que a vida é algo que nos toma, que ela acontece, que faz com que as pessoas elas consigam, de alguma forma, reorganizar os acontecimentos. Por exemplo, se você pensar nos últimos grandes acontecimentos da sua vida, foram coisas planejadas? Foram coisas que você conseguiu previsionar? E melhor, quantas coisas aconteceram melhor do que você imaginava, de coisas que você não conseguiu nem planejar? Talvez uma oferta de emprego melhor, talvez uma carreira que você almejava que ia para um lado e, na verdade, você acabou indo para o outro e foi melhor, né? Então, aceitar que a vida ela não tem como a gente esperar. O que a pandemia faz é que ela prova, de um modo, a pandemia ou a quarentena, ela prova de um modo muito brutal que a gente não está no controle da nossa vida e que a vida é muito mais o que a gente decide hoje, o que a gente pensa hoje, o que você decide fazer quando você acorda mais triste, mais pensativo, mais ansioso, o que você decide fazer quando o problema de fato bate a porta. Ela é muito mais esses momentos dessas decisões que acontecem no momento, né, quando elas aparecem, do que uma previsão, um planejamento. Porque quando você vive neste lugar de fantasia, de planejamento, de tentar controlar totalmente o futuro, aí sim você é jogado numa situação em que você vai experimentar um nível de ansiedade e depressão talvez muito maior do que você poderia estar experimentando. Certo. Tem esse detalhe das redes sociais, né? A tecnologia é bem benéfica com relação a aproximar as pessoas, né? E eu percebi, assim, até comigo isso aconteceu, né? De querer postar mais sobre a minha rotina, de repente colocar um pouco mais da minha vida pessoal dentro das minhas redes sociais. Até que ponto isso é saudável, né? Ou quão isso pode ser prejudicial, não sei, de repente você acaba exibindo alguma coisa que em tempos que, se não houvesse a quarentena, jamais você teria essa possibilidade, daria esse espaço, essa abertura, né?
as redes sociais, elas são revistas, né? Revistas editadas pelo próprio dono do perfil, né? A tua rede social é a revista da sua vida. Você escolhe o que você vai fazer ali. É claro que o que você vai colocar, o que você vai mostrar, e ela sempre mostra o que a pessoa está sentindo naquele momento. É engraçado, né? Porque quando a gente vem para esse lugar de revista, quando uma revista está sendo editada, ela é muito bem pensada, né? Então, o sujeito, ele pensa como ele vai organizar cada uma das matérias, das fotos, para poder ser colocada. Só que as redes sociais é um editor emocionado, né? Então, a gente sente naquele momento, a gente vai e posta, muitas vezes sem pensar sobre aquilo, em como aquilo pode ser entendido, em como aquilo pode... Quem vai receber aquilo, quem está vendo. Então, nesse sentido, ela pode ser benéfica porque faz com que as pessoas elas se conectem umas com as outras, mas ela pode ser prejudicial porque traduz apenas uma emoção do momento. Então, às vezes você vai lá postar um texto, talvez crítico, sobre determinada situação, determinada notícia, e não é aquilo que você vai concordar no dia seguinte, meia hora depois, ou você vai, muitas vezes, estabelecer, a partir dali, comprometimentos que você não tinha nem pensado sobre aquilo, né? Então, é bom porque faz com que as pessoas se conectem, mas é ruim porque faz com que as pessoas ajam apenas na emoção. E as emoções, elas estão meio desorganizadas nesse momento, né? Então, é importante pensar as redes sociais com um pouco mais de racionalidade. É importante pensar as redes sociais com um pouco mais de o que eu quero delas, o que eu quero que elas me entreguem. Muitas pessoas utilizam para passar o tempo, para rir de memes, outras pessoas utilizam para, muitas vezes, despejarem ali, né, sua agressividade, né, muitas vezes embates, escapismos da própria realidade, e assim, o problema não é postar. Eu acredito que o problema é o que vem a partir disso. O que você espera das pessoas, que muitas vezes não vai ser o que você gostaria, e de alguma forma, estar atado e preso a um feed que é infinito, a um conteúdo que nunca termina, e se alimentando até muitas vezes de, ao longo do dia, excesso de informação que acrescenta mais uma vez a ansiedade, a outras emoções negativas, como a comparação com a vida do outro, o fulano está muito melhor que eu. Outro dia eu li uma postagem assim, você já percebeu como as pessoas que têm um quintal, que vivem em casa, estão muito mais privilegiadas? Eu falei, peraí, então quer dizer que todas as pessoas que vivem... A informação que recebe todas as pessoas que vivem em apartamento, elas têm que necessariamente estarem mal, porque elas não têm um quintal. Então, esse tipo de coisa, né, que faz com que, muitas vezes, ao longo do dia, as pessoas recebam informações que, ao invés de ajudarem elas a passarem por um período tão desorganizado emocionalmente, né, acabam atrapalhando e elas acabam se alimentando de mais emoções negativas ao longo do dia do que de algo que seja frutífero, como, por exemplo, rir de memes. Meio que já para encerrar, doutor, qual é o momento que a pessoa percebe que é hora de pedir ajuda profissional? Quando a ansiedade perde o controle, quando a pessoa perde o controle sobre a ansiedade, quais são os sinais? É importante que as pessoas repensem o papel dos profissionais de saúde mental, né? A gente inclui aí o psicólogo, o psiquiatra. Porque quando a gente faz uma pergunta como essa, né, em que momento procurar, a gente já está falando da doença. A gente já está falando do estabelecimento de uma ansiedade que seja patológica, né, ou um transtorno de ansiedade, então, é preciso repensar onde a gente coloca, qual a ideia que a gente organiza de um profissional de saúde mental. Porque o profissional de saúde mental, ele nos ajuda a manter a saúde também. Ele trata a doença, ele auxilia as pessoas a retornarem para uma funcionalidade anterior ao estabelecimento da doença, mas ele também nos ajuda a manter a saúde. Então, quando procurar um psicólogo? Quando você quiser. É claro que quando a gente está falando da doença, que é onde se direciona um pouco a pergunta, a gente pode dizer assim, quando você começa
a estabelecer comportamentos disfuncionais que te tiram um pouco de uma normalidade, né? O sujeito, ele conseguia funcionar muito bem na sua casa, no seu trabalho, ele conseguia, de alguma forma, entender de uma forma mais organizada, né? Ele tem preocupações, mas ele consegue passar por essas preocupações e não tem um estabelecimento de respostas fisiológicas, né? Pensamentos acelerados, mudança do batimento cardíaco, sudorese, né? Todas essas questões que aparecem num transtorno de ansiedade. Então, o sujeito, a gente não está falando da doença, mas quando essas coisas aparecem, aí sim, então, é necessário, então, buscar um profissional para poder tratar ali essa possível disfuncionalidade de um aparecimento como esse. Certo, doutor. A gente sabe que, de repente, o surgimento da ansiedade pode ocasionar em um estado mais complexo, mais grave, que seria a depressão, né? Pensando nisso, né, quais essas medidas, né, o que a gente tem que fazer para na verdade, se policiar com relação a isso, né, para não entrar nessa, talvez, que não aconteceria, né, novamente eu digo isso, porque é um momento inédito, né, inesperado, e que a gente não, realmente fomos todos pegos de surpresa com relação a isso, né. Então, como a gente se policia com relação a isso, né? Atividade física, é evidente que, né, que não, assim, se você tiver um tapete em casa e puder fazer algumas coisas na casa. Então, além disso, né, o que o senhor aconselha nesse momento? Eu acho que a principal orientação que a gente pode passar para as pessoas é: tentem viver o aqui e agora. Saia um pouco da ideia de que você possa controlar o futuro. Viva mais o que você está fazendo no momento. Por exemplo, se você está numa rotina de estar na sua casa e você está cozinhando, limpando a tua casa, tenta se focar no que você está fazendo. Né? Tem algumas técnicas, né, para estar no aqui e agora. É fazer as coisas, descrevendo as coisas para si mesmo. Por exemplo, se você estiver cozinhando, descreva para você o que você está fazendo, está cortando os legumes, está fazendo, sabe? Esteja no aqui e agora. Viva e sinta o que você está fazendo. Saia um pouco do lugar de tentar resolver o futuro no momento em que você não tem como fazer isso. Quanto mais as pessoas viverem o aqui e agora, quanto mais elas saírem um pouco de estruturas de pensamentos que fantasiam o futuro, e normalmente é um futuro catastrófico, quando a gente fica pensando sobre ele, né? Então, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Quanto mais as pessoas viverem aqui agora, saírem desse lugar, melhor elas conseguem estabelecer para elas saúde mental. Porque saúde mental é organização. Não é falta de problema, não é falta de um lugar de felicidade eterna, tudo as coisas estão boas. Saúde mental é organização. É você viver uma coisa de cada vez, estando presente e completamente presente naquilo que está acontecendo no momento. Talvez a grande orientação que a gente possa dar é isso. Estejam, de fato, onde vocês estão e vivam, de fato, o que está acontecendo no momento. Muito bom, doutor. Por favor, Anselmo. Não, eu queria agradecer a presença do doutor. Douglas, obrigado por ter participado dessa live com a gente. Foi muito esclarecedora a conversa. Espero que o senhor nos atenda outras vezes que for possível. À disposição, à disposição. Obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer poder contribuir com as pessoas e resumindo um pouco a nossa fala, consigam viver no momento, sabe, no presente, tragam as coisas para cá agora e aceitem que tem muitas coisas que no momento não tem solução. Certo, doutor. Muito obrigado pela presença.
todo o Media News agradece, né? E muito legal poder conversar, bater um papo com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, eu à disposição. Um abraço.